A gente volta agora a falar sobre vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura de São Paulo deve utilizar vacinas da Pfizer para imunizar as pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca, mas não conseguiram completar a imunização com a segunda dose, porque está faltando, né? Sobre essa intercambiabilidade de vacinas, a gente vai conversar agora com a infectologista Luana Araújo. Muito boa tarde, bem-vinda ao Visão CNN, doutora. Boa tarde, Carla. Um prazer estar aqui com você hoje. Igualmente. Gostaria que a senhora já começasse a falar sobre os pontos a favor dessa combinação entre vacinas, que, como a gente já até falou, para deixar as pessoas bem tranquilas, já foi testada, não é uma invenção de agora. Não é uma invenção de agora e ela nasce dessa necessidade que outros países, na verdade, já passaram, que é de completar esquemas cujo abastecimento está por um fio. Então, na verdade, como a gente sempre teve um abastecimento complexo com relação às vacinas contra a Covid, né, uma demanda gigantesca, global, uma construção da base, né, dessas vacinas até lá, é natural que em algum momento a gente tivesse uma depleção desses estoques e precisasse de alternativas nesse sentido. Então, outros países europeus já fizeram esse tipo de combinação, mas veja, essa combinação sempre foi uma exceção e deve ainda ser encarada como uma exceção, porque a solidez maior de dados que nós temos é, assim, de manter a segunda dose do mesmo esquema da primeira dose. Quer dizer, na ausência, num caso de exceção, a gente não deveria se acostumar com essa ideia até este momento. Por questão de solidez de dados, a gente pode sim fazer essa intercambiabilidade, essa vacinação heteróloga, como a gente chama, né? Uma segunda dose diferente da primeira. Essa imunogenicidade, quer dizer, a capacidade de induzir uma resposta do nosso sistema imunológico é muito interessante, parece ser tão boa quanto duas doses do mesmo fabricante. Agora, faltam ainda outros dados, né, de mais longo prazo, como a gente tem de um pouquinho mais, né, longo prazo com relação aos esquemas de um único fabricante, mas não parece haver nada que a gente ligue uma luz, né, diferente e pense, não, vamos fazer diferente nessa situação. A princípio, não. É uma combinação segura e eficaz e precisa ser feita uma vez que estamos enfrentando uma situação de uma pandemia ainda com uma circulação viral descontrolada, com a introdução da Delta, e sabendo que para a Delta a gente precisa ter uma população vacinada com duas doses o máximo possível, porque só assim a gente vai conseguir barrar essa situação. Pode ser que haja vantagens também nessa intercambiabilidade, no sentido de uma complementar a outra, já que elas são feitas em plataformas diferentes, né? De modos diferentes? Pode ser que sim, perdão. Pode ser que, utilizando plataformas diferentes, a gente acione esse sistema imunológico de formas diferentes, de modo a ensiná-lo melhor a se defender. É como a gente tem uma aula na escola, né? Então, um professor fala mais teoricamente sobre um assunto, o outro usa um teatro para falar sobre aquele mesmo assunto. E combinando aquelas duas técnicas, a gente guarda mais aquela informação. Então, essa é uma possibilidade, sim, que essas duas tenham, inclusive, uma resposta melhor em termos de ensinar o nosso sistema imunológico, e é por isso que, no início, eu falei que ela tem, pelo menos, uma resposta igual ou tão boa quanto duas doses do mesmo fabricante. Surgiu uma outra constatação aí que vem até assustando muitas mulheres, que é um possível elo entre a vacina da Covid-19 e mudanças na menstruação. E isso já está sendo objeto, inclusive, de um estudo. Eu queria que a senhora falasse o que já tem de concreto desse estudo. É possível que haja essa relação, que não seja algo apenas subjetivo, porque muitas mulheres relataram, inclusive eu venho seguindo o depoimento de várias pessoas, aumento, por exemplo, de fluxo menstrual, suspensão de regras. Isso pode ser devido à vacina? Então, Carla, acho que antes da gente pensar sobre essa influência da vacina propriamente dita, é preciso que a gente converse sobre um assunto que é muito mais sério nesse momento, que é o fato de que a saúde feminina é normalmente negligenciada na ciência. Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer um estudo como esse, um estudo de vacina, um estudo de uma outra droga qualquer, normalmente os pesquisadores se preocupam muito se a paciente feminina está grávida ou não está grávida. Mas outras informações que circundam aí a saúde feminina são normalmente negligenciadas nesse sentido. E existe um movimento, principalmente das pesquisadoras mulheres, para tentar começar a olhar para isso de uma forma mais
integrativa, né? Porque uma vez que nós somos seres que têm suas peculiaridades e precisam ser levados em consideração nesse sentido. Então, mudar um pouco essa ideia de que esse tipo de tópico não deva ser abordado e não deva ser prestada atenção. Isso posto, você tem toda a razão. São muitos os relatos de alterações de fluxo menstrual, alteração de frequência de regra, tanto diminuindo quanto aumentando. Agora, isso precisa ser colocado de uma forma mais técnica. Haver relato é uma coisa. Agora, entender se esse relato se coloca em número suficiente e em correlação suficiente com a vacinação para que a gente imagine que haja uma relação entre uma coisa e outra, é o que está sendo estudado nesse momento. Agora, se a gente fizer um exercício de imaginação nesse sentido, não é estranho pensar que possam haver, de fato, interferências. O fluxo e o ciclo, melhor dizendo, menstrual feminino, ele sofre interferências de muitas coisas, de estresse, de sono, de doenças, de processos inflamatórios, de processos imunológicos, né? Então, é uma situação, é um processo extremamente sensível, extremamente regulado de uma forma muito fina. Então, quando a gente adiciona elementos a essa circunstância, podem haver, sim, agora. Interessante é lembrar que a maior parte dos casos, ou pelo menos a minha experiência e no que eu tenho lido, a totalidade deles, são casos que se resolvem com o tempo e não tem qualquer tipo de impacto na fertilidade feminina. Então, muitos outros dados precisam ser ainda analisados, mas até esse momento, as alterações que se veem não são alterações de preocupação. Agora, é impressionante isso que a senhora falou com relação à fertilidade, que era uma preocupação, é claro, das mulheres, porque a gente já sabe que há uma influência da Covid na fertilidade masculina. Portanto, havia realmente esse temor, né? Mas não da vacina, da doença em si. A doença em si, uma vez que ela leva à inflamação vascular disseminada no organismo, todo órgão nosso que é extremamente vascularizado pode sofrer de uma forma bastante agressiva com a Covid. Então, as nossas gônadas, os testículos e os ovários são órgãos intensamente vascularizados, assim como o cérebro é intensamente vascularizado. Então, na eventualidade desses órgãos serem alvos dessa inflamação, pode sim haver alteração, por exemplo, na fertilidade? Pode, e é isso que está sendo notado, né, no caso masculino. A gente não tem informações sobre o caso feminino, são situações um pouco diferentes, mas com relação à vacina, preciso deixar muito claro às pessoas todas de que não há nenhum tipo de alteração de fertilidade, nem para homens, nem para mulheres, no caso da vacina, nem para adolescentes, o que a gente ouviu também de uma forma extremamente leviana, não existe nada disso. E lembrando que a doença sempre causa muito mais problema, e não só esse, uma miríade de problemas associados a esse quadro inflamatório infeccioso, do que a vacina. Então, o nosso risco-benefício é muito mais interessante, então todo mundo não pode deixar de aproveitar a oportunidade da vacinação. Muito obrigada, Luana Araújo, médica infectologista, esteve com a gente conversando e trazendo aí todos os esclarecimentos sobre a vacina. Muito obrigada, uma ótima tarde para você. Por nada, Carla, um abraço para todo mundo.